Bem-vindos ao nosso canal, amigos. Se você não tem máquina de costura, mas você gosta de costurar, vocês vão aprender diversos pontos aqui, na verdade 3 pontos, vocês podem usar e costurar várias coisas. Essa é a linha comum, a linha de algodão, que vocês podem usar na costura e vocês vão aprender a usar, já que ela é bem fraquinha, mas dá para usar. Essa é a linha de crochê, a Clea encorpada, muito boa. E essa é a linha, uma das que eu mais uso. Muito forte, 100% poliéster, muito boa. Então, essas são as linhas que podem ser utilizadas. Vocês também podem usar a linha de pipa. Aqui eu já tenho o tecidinho que eu coloquei as alfinetes para dobrar. E temos aí uma linha, essa linha encorpada, que é a linha de poliéster. É uma linha com um fio somente, porque ela é bem forte, não é necessário 2. Então, a gente vai começar. Vocês iniciam dando um nó na linha e entram aí pelo avesso, que é aí dentro, né? Essa parte aí de dentro, para não ficar aparecendo o nozinho da linha. Então, vai aí, faz um pontinho, inicia um pontinho, dessa forma. Eu tirei o alfinete e aí a gente começa um ponto para fora, um para dentro. Um para fora, do outro lado, né? E um do lado de dentro. E vamos puxando. É interessante que façamos do mesmo tamanho, né? Então, esse é o início. A gente continua um ponto para fora, um ponto para dentro. E assim a gente continua. Certo? Vocês estão entendendo? Esse é um dos pontos bem iniciante, para iniciante mesmo na costura. Ele é usado para franzir as roupinhas de boneca, para franzir qualquer peça que seja necessário. Por exemplo, quando vocês fazem artesanato com CD, que cobre o CD. Então, coloca o CD dentro de um fuxicão e franze. O fuxico também é feito desse jeito. Então, aí já estamos chegando no final. Você vai puxar a linha. Caso você queira franzir, quando você vai franzir, você puxa, né? Só, tá vendo aí? É desse jeito. Todos os pontinhos mais ou menos do mesmo tamanho. E aí você puxa a linha. E franze. Nos vestidinhos da boneca é assim, como eu falei. Bom, na costura, a máquina também faz esse tipo de ponto. E aí a gente está aprendendo a fazer à mão. Certo? Agora a gente vai arrematar. A gente passa para o avesso, arremata uma, aí coloca a linha aí dentro desse círculozinho, olha aí, 2, e arrematamos mais uma vez. Geralmente eu arremato 3 vezes para ficar bem preso, para não soltar, né? A gente tem que ter o maior cuidado com a costura à mão, né? E aí a gente corta e pronto. Ficou assim. Bem bonitinha. Aqui eu estou mostrando um fuxico, que também foi feito com esse ponto alinhável. Como eu disse a vocês, no final a gente puxa e forma um fuxiquinho. Um grande e um pequeno. Aqui também foi um artesanato feito com ponto alinhável. Essa parte aí, ó, foi o fuxico. Esse lacinho também foi feito com ponto alinhável. E essa galinha que é toda em fuxico, por sinal tem aqui no canal esse vídeo, caso vocês queiram aprender. Foi feito em fuxico nessa parte. Aí a cabecinha, as asinhas. Foi tudo feito em fuxico. Então é um ponto muito fácil. Agora eu estou mostrando a vocês aí uma linha comum, linha de algodão, dessa comum que a gente usa na máquina. E aí eu coloquei em 4 partes, ou seja, eu peguei 2 linhas, coloquei na agulha
Depois dobrei na metade, certo? E aí ficaram 4 partes, 4 fios, desculpe. Ficaram 4 fios, eu vou dar um nozinho e vou iniciar o trabalho aí. Para dar um nozinho, eu enrolo a linha 1, 2, 3 ou 4 vezes na agulha. No final, forma uma correntinha aí eu passo a agulha por aí e aí forma um nozinho. Mas o importante é que forme o nó. Você dá o nó do seu jeito. Eu faço assim. Aí formou o nó, a linha, no caso aí dobrada em 4, é só cortar essa pontinha e aí tá pronta para iniciar. Uma outra forma de dar um nó, eu tô falando isso porque tem pessoas iniciantes que não sabem, é dar essas 3 voltas na agulha e depois vir por cima e dar essa voltinha por cima e puxar. E aí o nozinho tá pronto. Também dessa forma aí. Eu tenho uma aluna que ela não sabia nem dar um nó. Então, como aqui é para iniciante, eu resolvi mostrar aí as várias formas, né? Desculpe as que já têm uma certa noção, tá? Bom, agora eu já estou aqui com outro tecidinho, que tá com a marca que eu fiz com a mão, né? E vamos tentar seguir essa marca aí para ficar retinho, né? Ficar certinho o ponto. Esse ponto é usado para costura, para qualquer tipo de costura. Esse ponto aí é o ponto reto, que na máquina, né, é feito, chamado ponto reto. E a mão também é chamado de ponto atrás, é usado no bordado, mas também é usado para fazer costura de uma maneira geral, costurar roupinhas de boneca, consertar roupa. Ele é um ponto que fica bem resistente. Então, eu entrei aí com o nozinho na parte de dentro e aí vou iniciar a costura seguindo essa linha reta aí, essa marca. Esse é o primeiro ponto, então volto atrás, onde eu fiz o ponto anterior, ok? E saio à frente, um pouquinho à frente. É importante que vocês não façam um ponto muito grande, muito largo, porque aí diminui a resistência. É igual o ponto da máquina. O ponto reto da máquina, quanto menorzinho, mais resistente, mais bonito e mais fechadinho fica o ponto, certo? Tanto que tem os números. Então a gente sai à frente e aí volta atrás. Quando a gente volta aí atrás, o objetivo é reforçar esse ponto que foi feito inicialmente. Tanto que atrás fica como se tivesse dobrado, mas é o que deixa o ponto resistente. E se fizer menorzinho, quanto menor, eu digo o ponto menos longo, mais curtinho, melhor, que fica mais forte, tá? Então, é chamado ponto atrás por esse motivo. Você vem atrás, onde você iniciou o ponto anterior, vai à frente, ok? Puxa a linha, aí torna aí atrás. Eu puxei demais, então é bom para não ficar esticada e aí prejudica, né? A costura fica feia, fica repuxada. Então, fui atrás, saí mais à frente e puxo a linha. Olha só como fica o ponto, retinho, igual o ponto da máquina, bem bonitinho. Olha aí o outro lado. Aí eu tô esticando, né? Eu também fiz com linha branca, mas é importante que vocês façam com a linha da mesma cor. Do mesmo jeito que a gente faz com a máquina, né? A gente sempre usa a linha da mesma cor, que aí fica, a costura não vai aparecer e não tem necessidade de esticar como eu estiquei. Bem, aí a gente terminou o arremato passando a linha 3 vezes aí na agulha.
Quando eu puxo, a linha fica acabada, fica arrematada, a costura fica arrematada, que é o que dá o acabamento, não solta, e a gente vai cortar a linha. E esse é o ponto reto, né? O ponto de máquina é chamado ponto reto. A gente costuma chamar ponto atrás. Serve para todo tipo de costura, inclusive para fazer bonecas. Fazer reparo na roupa, quando rasga, tudo mais. Não é necessário puxar desse jeito. Eu estou puxando para vocês verem o quanto fica resistente. Agora eu tenho aqui um tecido, eu vou fazer o ponto invisível. Um dos tipos de ponto invisível, porque vou mostrar duas formas de fazer. Essa é a primeira, entrei com o nó pelo avesso. Aí é o avesso do tecido. Aí damos uma voltinha, como se fosse fazer um círculo aí com a linha. Aí damos uma voltinha na agulha e puxamos devagarinho. Aí fica essa correntinha. Então vamos entrar aí nessa mesma correntinha, próximo de onde nós fizemos o outro ponto. Não é no mesmo ponto, é próximo. Demos uma volta na agulha, damos uma volta na agulha e puxamos. Aí tornamos a entrar nessa correntinha, próximo do ponto anterior. Damos uma voltinha na agulha e puxamos. Então vai formando essas correntinhas. Vamos fazer mais uma. Então a gente entra na correntinha próximo do ponto anterior. Vamos à frente, damos a volta na agulha. Bem, agora a gente vai desfazer esses pontos. Olha aí, ó, a gente volta, né, desfazendo esses pontinhos. E fica assim, essas argolinhas. Nós fizemos 4. Agora a gente vai puxar todas essas argolinhas de uma vez. Olhe que nós vejam que puxamos 4 pontos, né? A gente vai fazer aos poucos, porque se a gente puxar, fizer muitos, aí na hora de puxar dá trabalho. Eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. Então aí ficou o avesso desse jeito. O direito aí o ponto ficou invisível. Eu usei uma linha branca, não está aparecendo praticamente. O ideal seria usar uma linha da mesma cor. E aí eu fiz várias correntinhas, fiz muitas. Então aí eu estou desfazendo, tá vendo as correntinhas? Eu vou desfazendo. Olha só. Assim. Então, dessa forma eu desfaço todas as correntinhas. E após refazer todas as correntinhas, eu vou e puxo a linha. E ao puxar a linha, a costura se torna invisível do lado direito. Mas dá mais trabalho. Estão vendo como ficou repuxada? Mais trabalhoso. Aí, ó. Dá trabalho de puxar e aí a costura pode ficar feia. Então, o melhor é fazer de 3 ou 4 em 4 correntes. Para ficar mais bonita a costura. Dá para fazer, mas o melhor é fazer aos poucos. Então, o direito, ou melhor, o avesso fica desse jeito. De um lado e do outro. Agora a gente vai arrematar. A gente passa a agulha para o avesso. E aí arrematamos 1, 2 e 3 vezes. Não é obrigatório arrematar 3 vezes, mas eu faço para ficar mais seguro. 1 já é o bastante. E aqui o trabalho finalizado. Agora eu tô aqui com um tecido tipo brim, um tecido mais grosso, né? E nós vamos fazer o outro tipo de costura invisível. Coloquei aqui 2 linhas. Estão vendo? Fiz 2 linhas para facilitar o entendimento de vocês.
Mas aí eu vou prender esse lado no outro, fazer uma costura. É como se fosse a perna de uma calça que vocês quisessem costurar, ou qualquer outro tipo de costura que vocês quisessem fazer em algum tipo de tecido, sendo que esse aí é mais grosso, para mostrar para vocês que dá para fazer em qualquer tipo de tecido, e esse é um tipo de costura que pode ser feita em qualquer material. Pode ser malha, tecido de algodão, tecido de lycra, tecido à base de nylon, qualquer tecido, certo? Então aí eu estou começando, introduzo aí a agulha pelo avesso com o nozinho e aí faço o primeiro ponto. Nós vamos entrar, no tecido de um lado, vamos puxar a linha. Agora a gente vai colocar a linha do outro lado, aí na mesma direção, certo? Na mesma direção do lado esquerdo, eu vou colocar do lado direito. E aí pega um pouquinho de tecido, para não ficar muito espaçoso e a costura ficar mais forte, resistente. E para não aparecer mesmo os pontinhos. Eu estou fazendo com linha branca por isso aí, ficou paralelo. Agora nós vamos para o lado esquerdo, na mesma direção da linha do lado direito, do ponto que eu fiz do lado direito. Olha aí. Então, eu vou introduzir a agulha aí do lado esquerdo, nessa mesma direção. E eu continuo sempre nesse ritmo, né? E esse ponto, como o outro ponto invisível, é importante que a gente não faça muitos, né? A gente faça assim 4, estourando 5. Então, por isso, a gente já vai puxar aí e a mágica vai acontecer. Então, os pontos ficarão invisíveis, estão vendo? Aí é só virar para introduzir a agulha aí para o lado avesso. A gente vai para o lado oposto, que a gente estava no esquerdo, vai para o direito, sai no avesso e aí a gente vai arrematar, fazer o arremate final. Faz de conta que aí é o final da costura. Não precisa arrematar tantas vezes aí, porque a menos que você queira, a linha é encorpada, então não há necessidade. Aí terminado o trabalho, o avesso fica assim, como se fossem os alinhavos, e o direito assim, perfeito. Dá para fazer vários tipos de costura, onde você quiser. Se puderem, deem um apoio ao canal, compartilhando, dando um like. E se não for inscrito, inscrevam-se. Beijo no coração.